Fala galera do Plante e Cozinhe, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e eu espero que todos estejam ótimos, porque hoje a gente está aqui na nossa horta de quintal para mostrar para vocês vários erros que muitas pessoas cometem no cultivo de hortaliças e que podem acabar com todas elas. E não é só iniciante que comete esse erro, tá bom? Eu já vi muita gente experiente acabar com as plantas devido a esses pequenos vacilos. Portanto, nunca faça isso na sua horta. Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você ficou curioso, fica até o final do vídeo para aprender tudo certinho e bora trabalhar com a gente! Nunca plante hortaliça sem antes pesquisar um pouquinho sobre como plantar da forma certa aquela hortaliça que você quer cultivar na sua horta. Também você tem que saber como cuidar dessa planta e principalmente, galerinha, qual a melhor época de cultivo. Eu adoro essas sementes de saquinho que a gente usa bastante aqui na nossa horta, pois quando a empresa produtora de sementes é de boa qualidade, ela coloca no verso da embalagem várias informações muito importantes, desde as técnicas de plantio da forma correta, até mesmo mapinhas mostrando qual a melhor época de cultivo em cada região aqui do nosso Brasil. É incrível como que cabe informação no verso de uma embalagem tão pequena de sementes. Se você não segui-las e plantar fora da época adequada, pode acontecer várias coisas problemáticas, como por exemplo, geadas ou frio excessivo que mata as plantas que gostam de clima mais quente, ou também o inverso, pessoal, como o calor excessivo que atrapalha a produção de plantas de inverno, aquelas que gostam do clima mais frio. O resultado, quando você planta na época errada, é uma baixa produção ou até mesmo a morte da sua plantinha. Então, vale a pena dar uma olhada nas dicas que estão no verso da embalagem de sementes, porque elas são muito importantes. Eu esqueci de falar para vocês, se você chegou até aqui, se você gosta desse tema, já deixa o seu like, se inscreva se ainda não inscrito e também nos siga nas nossas redes sociais. Vamos para a próxima dica agora. Nunca use esterco fresco sem curtir para adubar suas plantinhas. O esterco, ele é um ótimo adubo, galerinha. Você pode usar ele tanto no plantio quanto também na cobertura das suas plantas quando a plantinha já está um pouco mais crescida. O que acontece é que se você usar o esterco sem curtir, ele não está pronto para você colocar nas plantas. E quando você coloca dessa forma, ele pode acabar queimando as suas plantinhas e detonando com toda a sua horta. Então, ao invés de você estar adubando a sua plantinha, pensando que você está fazendo um bem para ela, você acaba matando ela, porque o esterco não curtido é muito prejudicial para as plantinhas. O esterco, para ele curtir, ele tem que ficar uns 3 meses repousando. De vez em quando, você pode dar até uma molhadinha nele e depois desse tempo, a gente pode sim estar aplicando ele nas nossas plantas sem medo de ser feliz. Se você não está entendendo nada sobre o que é esterco curtido, eu estou deixando aqui embaixo um link de onde eu expliquei tudo certinho como fazer esterco curtido em casa. Depois vocês dão uma olhada aqui que esse vídeo também é muito bom. Nunca semeie uma quantidade absurda de sementes em um pequeno canteiro ou no seu vaso. Funciona dessa forma, galerinha. Cada tipo de planta tem a quantidade de sementes que você tem que colocar ali na cova, no berço de plantio. E também tem o espaçamento entre cada berço ou entre cada linha de cultivo para ela crescer e conseguir produzir muito bem. Muitos inscritos aqui do canal já comentaram nos nossos vídeos de plantio, por exemplo, em vasos, que semearam um saquinho de semente inteiro numa jardineira. O que acontece, galerinha, é que com excesso de plantas num espaço tão pequeno como um vaso, uma jardineira, elas não conseguem crescer direito. Você vai acabar colhendo mini plantinhas e o rendimento vai cair bastante. A não ser que você queira fazer aquilo que a gente chama de micro verde. Aí é outra história que eu já contei em um vídeo aqui do canal e eu vou deixar ele aqui na descrição também para vocês darem uma olhadinha depois, tá bom?
No entanto, tem cultivos que a gente tem que colocar assim mais de uma semente em cada buraquinho. Mas depois que ocorreu a germinação, o que a gente faz? A gente faz o chamado raleio, retirando as plantinhas mais fracas e deixando apenas a plantinha mais forte para que ela cresça e produza abundantemente. Essas informações também estão lá no verso da embalagem de sementes. Então, lembre-se de olhar todas essas informações, tá bom? Pessoal, lembrei de uma coisa importante. Eu estou deixando aqui na descrição o link de onde você pode comprar sementes pela internet. Tem de adubo também e de várias outras coisas que a gente usa aqui na horta do Plante e Cozinhe. Depois você dá uma olhadinha lá que você vai gostar, tá bom? Agora, esse próximo erro é muito comum também de acontecer com pessoas iniciantes e até com pessoas experientes. Ele é relacionado com a irrigação, minha gente. Tem muita gente que irriga o solo na horta até encharcar toda a terra. E ao menos que você esteja plantando, por exemplo, um agrião d'água, que é uma planta que gosta de solos encharcados, as demais plantas elas gostam do solo úmido, porém nunca encharcado, porque o excesso de água ele prejudica a respiração das raízes e ainda acaba levando todos os nutrientes que você colocou na adubação, leva tudo embora, acaba lavando a terra. Então tem a medida certa de água que a gente tem que colocar. O certo é a gente irrigar algumas vezes ao longo do dia, ou seja, parcelar mais a irrigação, porque isso daí é melhor para a nossa plantinha. Mas tenta pelo menos, sempre que possível, irrigar umas 2 vezes no mínimo por dia. Agora, se for uma mudinha no berçário, galerinha, aí a gente tem que irrigar muito mais vezes, porque o berçário ele tem um espaço muito pequenininho ali de terra, de substrato, e isso daí seca rapidamente, e a mudinha novinha, ela é muito sensível também, então todo cuidado com ela é necessário. Falando em irrigação, nunca, mas nunca irrigue as suas plantas à noite, principalmente se você for molhar todas as folhas da sua planta. A princípio, a ideia de irrigar à noite parece até uma coisa boa, né? Porque como faz menos calor à noite, a terra ela vai ficar úmida por muito mais tempo. Mas o que acontece é o seguinte: esse excesso de umidade na parte aérea da planta, aquela água acumulada ali, ela favorece o aparecimento das doenças fúngicas, porque as sementes dos fungos elas precisam dessa umidade para germinar e contaminar a sua plantinha. Portanto, é melhor a gente deixar as plantas dormirem secas para não ter problema com as doenças fúngicas, porque depois que a doença fúngica se espalha pela sua horta, dá um trabalho danado para contornar esse problema. O ideal é irrigar de manhãzinha e no meio da tarde, no máximo até ali pelas 4 horas da tarde você pode fazer a última irrigação. Assim dá tempo da planta secar e não dormir úmida. Mas é lógico que é só uma sugestão de horário, né, galera? Às vezes lá para o meio-dia você tem que jogar uma aguinha, principalmente quando tá calor e você tá cultivando plantas sensíveis como a alface. Aí você tem que jogar uma aguinha, senão elas murcham e acabam queimando pelo sol. E não precisa ficar com medo de irrigar ali pelo meio-dia, tá bom? Porque o que queima a planta é o sol, não vai ser a água que você vai jogar ali que vai queimar a planta não, tá bom? Tem gente que pensa que essa água vai evaporar, vai esquentar e vai acabar matando a plantinha. Isso daí é mito, não é verdade, você pode irrigar sem medo, tá bom? Nunca, mas nunca coloque restos de vegetais para adubar suas plantinhas. Galera, aqueles vegetais frescos, eles só vão liberar os nutrientes para as plantas após compostados. Então, se você colocar eles como se fosse um adubo, você pode acabar queimando a sua planta e também fedendo toda a sua casa, toda a sua horta, porque eles vão entrar em degradação, vão começar a apodrecer, pode atrair bichos para sua casa, pode atrair barata, roedores, então nunca faça isso. Esse tipo de material ele tem que ser colocado numa composteira para ele ser compostado, formando um adubo escuro, rico em nutrientes, que depois desse processo todo, sim, ele pode ser colocado nas suas plantinhas que ele vai estar adubando todas elas. Também nunca coloque adubo químico nas suas plantas sem saber o que realmente você está fazendo.
Pessoal, são dois problemas usando esse tipo de adubo químico. O primeiro é que a sua horta ela não vai ser mais orgânica, porque é um adubo químico, não é um adubo orgânico, tá bom? Não é que ele é veneno, ele é tóxico para nós humanos, mas ele é um adubo químico e o seu uso ele deve ser de forma mais prudente e técnica. Por isso que eu dou preferência e indico sempre os adubos orgânicos. O excesso de adubo químico, uma dosagem inadequada desse adubo, que a gente chama também de NPK, ele pode queimar a sua planta porque ele aumenta muito a quantidade de sais ali no solo e a planta não consegue absorver água, morrendo por falta d'água. E nunca também você pode tacar esse adubo, encostar ele com as folhas, porque colocou com a folha, vem o sol, rapidinho, ali já tem uma mancha que acaba queimando, e o excesso dele também, o excesso de contato dele com as folhas da sua planta, pode matar toda a sua plantação, tá bom? Tem um vídeo aqui do canal que eu ensinei detalhes sobre a adubação química versus a adubação orgânica. Eu vou deixar ele aqui na descrição também para vocês assistirem depois, que você vai aprender tudo certinho, tá bom? Nunca fique sem observar suas plantas após o plantio das mesmas e também durante o cultivo. A verdade é que as pragas adoram as plantas quando elas estão pequenininhas ou começando o seu crescimento. Você deu uma bobeadinha e rapidinho já vê uma lagarta, um caramujo e come tudo, deixando a sua planta no talo. E tem muitas pragas, como essa lagarta aí das imagens, que elas só saem à noite para comer suas plantinhas. Então, se acontecer alguma coisa estranha, como folha furada, planta tombada, folha arrebentada, você pode procurar ali na terra que você encontra essas lagartas, que são chamadas de lagarta da rosca, porque ela fica enroladinha ali na base da planta e à noite ela acaba com toda a sua plantação. Portanto, sempre olhe as suas plantas umas 2 vezes por semana, pelo menos, verificando em cima e embaixo das folhas e também na base dela, perto do solo. Aconteceu algum problema, dá uma olhadinha nos vídeos dessa playlist que eu tô deixando aqui na descrição para vocês. A gente já mostrou como controlar essas pragas, lagartas, caramujos, insetos. Tem produto orgânico indicado para esses tipos de praga. Então só dá uma olhadinha aqui que tem vários vídeos legais que eu acho que você vai gostar bastante, tá bom? Diz aqui para mim nos comentários se você já cometeu algum desses erros que eu citei aqui no nosso vídeo. Não cometeu nenhum erro? Deixa aqui seu bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente adora conversar com cada um de vocês. Gostou desse conteúdo de hoje? Então não esqueça do like, de se inscrever no canal e de nos seguir nas redes sociais. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo aqui no Plante e Cozinhe. Tchau, galera!